Olá, galerinha! O tema da nossa aula de hoje é trabalho, certo? E o trabalho, ele pode ser entendido como a força vezes o deslocamento, tá? Então, geralmente a gente mede a força em newtons, tá? E o deslocamento em metros. Então, qual que é a unidade de trabalho? A unidade de trabalho é a mesma unidade da energia, que é o joule, tá? E eu vou apresentar também, na aula de hoje, um outro conceito que é potência. Então, a potência, ela pode ser entendida como a capacidade de gerar trabalho em um determinado espaço aí de tempo, tá? Então, trabalho pelo tempo. Cuidado, porque o trabalho a gente já viu que ele é medido em joules, o tempo costuma ser medido em segundos e a unidade de potência é o watt, tá? Então, vamos lá, vamos tentar definir um pouquinho melhor o que é trabalho. Então, trabalho, basicamente, é a força necessária para deslocar alguma coisa, tá? Então, se houve deslocamento, se eu utilizei uma força para desligar alguma coisa, eu realizei trabalho, certo? Então, vamos lembrar que o trabalho, a unidade de medida é em joule, a força, a unidade de medida é em newton, e o deslocamento, vocês vão ver que em alguns lugares eles vão colocar, vai aparecer em vez de deslocamento, ΔS, tá? Que é a variação de espaço, é medido em metros. A potência, medida em watts, aqui o T de trabalho, medido em joules, e a variação de tempo em segundos. Então, ó, vamos entender um pouquinho do conceito da potência. Então, ó, eu tenho, para eu realizar uma certa quantidade de trabalho, eu vou realizar esse trabalho em um determinado tempo. Então, quanto mais trabalho eu realizar em um intervalo de tempo menor, eu falo que a potência do meu aparelho, por exemplo, ela é muito grande, tá? Agora, se eu realizar uma determinada quantidade de trabalho, mas essa quantidade de trabalho ela demorar bastante tempo para ser realizada, eu falo que eu tenho uma potência baixa, um aparelho de baixa potência, tá bom? Espero que tenha ficado aí claro os dois conceitos de trabalho, que é a força necessária para deslocar algum objeto, algum móvel, tá? E a potência é a quantidade de trabalho que eu vou precisar em um determinado intervalo de tempo. Então, quanto mais trabalho realizar em menor tempo, eu falo que eu tenho uma maior potência, tá bom? Então, aqui eu vou deixar dois exemplos de exercício para que vocês consigam responder lá as questões que eu deixei para vocês, tá? Então, assim, eu vou colocar aqui um primeiro exemplo de trabalho, né? Um exercício, né? Aplicando aí a fórmula do trabalho. Então, eu vou dizer que uma força constante de 20 newtons produz em um corpo um deslocamento de 5 metros. Então, eu vou imaginar aqui um bloquinho, certo? E esse bloquinho foi deslocado aqui, ó, daqui para cá, certo? E o deslocamento dele aí foi de 5 metros. E foi aplicada uma força nesse bloquinho de 20 newtons. Aí eu peço para você calcular qual é o trabalho. Então, ó, eu costumo aqui colocar o trabalho. Esse aqui é o tal, é uma letra grega que indica o trabalho. Então, o trabalho é o que ele está perguntando. Então, ó, o trabalho é a força vezes o deslocamento, certo? Então, vamos lá.
Trabalho é o que eu quero saber. Eu não sei o trabalho. Mas a força, eu sei que é 20 newtons. Então, no lugar, eu vou aqui da força, eu vou colocar 20. Vezes o deslocamento, que eu falei que é 5 metros. Então, o trabalho vai ser a força vezes o deslocamento, 20 vezes 5. Então, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 2, 10. Então, deu 100 o quê? A unidade de medida de trabalho, a gente sabe que é o joule. Então, deu 100 joules. Tudo bem? Então, agora aqui, eu vou colocar um outro exemplo, mas agora para trabalhar o quê? Potência. Então, imagina que o motor, né, de um carro, ele produz um trabalho de 180 joules e ele realiza em um tempo de 20 segundos. Então, aqui eu tenho um carrinho, vou desenhar lá o carrinho de novo, certo? E esse carrinho realiza aí um trabalho de 180 joules em 20 segundos, certo? Então, eu quero saber qual é a potência desse carro, tudo bem? Então, vamos lá. A potência, ela pode ser entendida como o trabalho pelo tempo, certo? Então, agora vamos substituir aqui, ó. A potência vai ser igual. O trabalho eu falei que é 180 joules. E o tempo, eu disse que realiza esse trabalho em 20 segundos. Então, 180 dividido por 20, cancela, cancela. 18 dividido por 2 dá 9. 9 o quê? Qual é a unidade de potência? Watts. Então, aqui eu vou colocar 9 watts. Tudo bem? Então, eu vou deixar esses dois exemplos aqui, certo? Falando sobre potência e trabalho, para vocês, como exemplo da aplicação dos dois conceitos. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar no WhatsApp. Então, beijinhos e bons estudos, pessoal!